como está em pé, pegue a sua Bíblia, abra o Evangelho de João, no capítulo 1, João 1, amém? Glória a Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Sente-se, meu irmão. Como eu disse há pouco, segundo domingo de dezembro, nós celebramos o dia da Bíblia. A Bíblia é a base para a igreja, como agência do reino de Deus, como está escrito em Lucas 17. A Bíblia é a base para o desenvolvimento do ministério e dons espirituais, na perspectiva da missão, como diz Efésios 4. A Bíblia é a base para o desenvolvimento de modelos de igreja e seu impacto missionário, como diz Atos, no capítulo 2. A Bíblia é a base para fazer frente aos desafios ministeriais da pós-modernidade e dos desafios culturais atuais, como diz Atos 17. A Bíblia é a base para engajar as novas gerações na missão da igreja, como novas linguagens, mas com o mesmo fundamento da palavra, como diz 1 Timóteo 4. Hoje nós estamos celebrando o dia da Bíblia. O livro, meus irmãos, mais lido, mais traduzido, mais transformador da história. Mas mais do que celebrar a Bíblia nas mãos, nós somos chamados para tê-la no coração. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser ouvida nos cultos de domingo, mas para ser lida, meditada e vivida todos os dias. Quanto mais lemos a palavra, mais conhecemos a vontade de Deus, mais a nossa fé é fortalecida e mais a nossa vida é alinhada com o céu. Como diz Josué no capítulo 1, verso 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite. Hoje é o dia da Bíblia, e que este culto possa despertar em nós uma nova paixão pela leitura da Bíblia. E que ela volte, a palavra, a Bíblia, ela volte a ocupar o primeiro lugar em nossa rotina. Que possamos, na abertura desse momento da palavra, possamos abrir o nosso coração
para a palavra que gera vida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo precioso, irmãos, de discipulado com os jovens, onde nós temos estudado a palavra, a Bíblia. Nós estamos estudando teologia. Nós temos aprofundado no estudo das Escrituras. E nós, nessa primeira matéria, que nós estamos na 5ª aula, nós estamos aprendendo, conhecendo melhor a Bíblia. E ontem nós tivemos um tempo muito precioso aqui, a turma Impacto, né, que teve comigo. Nós ouvimos muitos testemunhos de jovens que estão sendo impactados, transformados pela palavra, e jovens que estão se despertando para estudar as Escrituras e conhecendo mais profundamente as Escrituras. Eu ouvi ontem aqui muitos testemunhos de jovens que disseram, entre outras palavras, algo do tipo: pastor, nunca mais eu consigo enxergar a Bíblia da mesma forma, eu estou indo muito além do que eu via os textos, por conta de algumas ferramentas que nós entregamos, ferramentas para interpretação, ferramentas para estudo, ferramentas para exegese, e esses jovens estão crescendo no conhecimento da palavra. Nós não estamos aqui ensinando apostila, irmão, não estamos ensinando visão de igreja, não, nós estamos ensinando a Bíblia, a palavra, e orando para que haja um despertamento no meio dessa juventude, e que sejamos conhecidos como jovens da palavra. Amém? Glória a Deus. Que você possa ser despertado também, porque a palavra de Deus, ela causa esse fenômeno dentro de nós. Quanto mais contato nós temos com ela, quanto mais nós lemos a palavra, mais fome da palavra nós sentimos. Quanto mais nós lemos, mais nós crescemos. E antes mesmo de entrar na pregação de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia num texto que falou muito conosco ontem. Está lá em Esdras, no capítulo 7, o verso 10. Que esse texto possa nortear sua vida, sua caminhada cristã. Esdras, ele está classificado em qual grupo, meus alunos aí, meus discípulos aí? Em qual grupo de livros Esdras está? Lembra do agrupamento lá? Quais são os agrupamentos dos livros da Bíblia? Vamos lá? Vamos lá, povo. Não me quebra assim ao vivo não, vamos lá. Tem os agrupamentos lá dos livros, lembra? Eu vou dar a dica, começa com Pentateuco. E aí, lembraram? Quais são os agrupamentos? Históricos, que mais? Poéticos, que mais? Profetas maiores, que mais? Profetas menores, que mais? Vocês estão falando do Antigo Testamento, né? A Bíblia é mais que isso, vamos lá. Vamos lá, Pedrão. Os evangelhos sinópticos, são os 4 evangelhos, né? E depois, epístolas, que mais? Tem que voltar lá revisar essa matéria, hein? Agrupamentos dos livros. Olha só. Esdras está em qual agrupamento? Poéticos? Hã? Sem convicção nenhuma. Em qual agrupamento Esdras está, irmãos? Os livros históricos. Acertou, né? Ufa. Esdras 7:10. Essa é uma coisa que a gente estuda aqui. Vamos lá. Quem está lá, diga amém. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir.
e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Olha que dinâmica interessante, irmãos. Esdras tinha colocado algo no coração dele: eu vou estudar as Escrituras. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele falou assim: eu vou estudar isso. Era a intenção do coração dele, mas qual era o motivo? Por que ele queria buscar? Para adquirir mais conhecimento? Eu até falei ontem para o pessoal aqui, eu dei umas dicas assim, para os jovens. Falei: irmão, se um dia você sentir vontade de Deus falar com você, de estudar no seminário teológico, quando você vier falar comigo, não vai falar comigo assim: eu quero ir para o seminário teológico para adquirir mais conhecimento. Irmão, se você falar isso para mim, você não vai. Ir para o seminário teológico para ter mais conhecimento. Agora, se você falar bem assim: não, eu quero ir para o seminário teológico para afiar o meu machado, para crescer no ministério, aplicar no ministério e ajudar mais pessoas, aí beleza. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Você não vai para o seminário teológico para dissecar Deus, não, irmão. Você vai para ser transformado. Olha Esdras, ele queria estudar, ele queria conhecer a palavra. Para quê? Para cumprir. Para viver. Porque tem um monte de gente que conhece um monte de versículo, mas não vive uma vírgula da palavra. Ele queria conhecimento para viver a palavra. Nós somos instruídos que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Meu irmão, sabe quem cresce espiritualmente? É aquele que pratica aquilo que ele aprendeu. Você pode de repente não conhecer muito de Bíblia, mas naquilo que você foi instruído, se você viver, você está sendo mais maduro do que aquele que conhece a Bíblia toda, mas não vive. Se você está aqui comigo, diga amém. Tem gente que é bom de teologia, mas não vive nada. Ele quer buscar para viver e depois para ensinar. Você percebe que a nossa jornada com Deus, irmão, a nossa caminhada com Deus, sempre nós seremos presenteados. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Ele recompensa todos aqueles que buscam Ele, de fato, de verdade, de coração. Você nunca sairá da presença de Deus vazio, pelo contrário, sempre cheio. Então, se você coloca no seu coração o desejo de buscar a Deus, para cumprir o que Ele ordenou, isso não vai parar em você. Você vai sentir o desejo profundo de ensinar outras pessoas. Ensinar aquilo que você já está vivendo. Quem está aqui comigo? Glória a Deus. No finalzinho da aula, eu falei algo do tipo assim: nós temos que viver antes de pregar. Quem se lembra? Quem estava na aula ontem? Viver e só depois pregar. Lembram? Nós temos que viver e depois pregar. Aí eu fiz eu liberei a seguinte frase, uma pergunta, né? Se nós temos que primeiro viver e só depois ensinar outras pessoas, eu fiz a pergunta assim: vocês podem ensinar sobre perdão? Se precisamos viver antes de ensinar, a pergunta foi: podemos ensinar sobre perdão? O que eu quis perguntar? Se além de saber que tem que perdoar, se você é apto, rápido para perdoar. Tem alguém comigo aqui? No princípio era a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Jesus, a palavra, o maná, o que é isso? Palavra 4744, né? Do dicionário. O que é isso? Maná. O pão vivo que desceu do céu. A palavra é alimento, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos limpa. Hoje é o dia da Bíblia, irmãos. Eu ensinei algo para os irmãos ontem, que eu os lembrei, na verdade, sobre o novo nascimento. 2 Coríntios 5:17 fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Adão, quando pecou, ele morreu, sim ou não? Ele morreu espiritualmente, sim ou não? Adão morreu espiritualmente, o espírito de Adão morto. Toda a geração, a partir de Adão, o primeiro Adão, todos nasceram com DNA de morte espiritual. Nós nascemos em pecado. Romanos nos ensina isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos feitos filhos. João capítulo 1, verso 12 nos ensina isso. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 Coríntios 5:17, que eu citei agora há pouco, fala que todas as coisas foram feitas novas. Mas tudo se fez novo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, e acontece um novo nascimento, que Jesus mesmo ensinou a Nicodemos, que importa nascer de novo. Ele estava falando do nascimento espiritual. Então quando eu entrego a minha vida a Jesus, o meu espírito nasceu de novo. Agora eu sou uma nova criatura. Ele não reformou o meu espírito, Ele recriou. Então agora eu sou nova criatura. O meu espírito está novinho. E a minha alma? Eu não sei se o seu caso é como o meu, que experimentei o novo nascimento quando eu tinha 24 para 25 anos de idade, ou seja, todo um histórico de vida. Naquele domingo à noite, aqui nessa igreja, eu tomei uma decisão por Jesus e eu fui feito nova criatura. Meu espírito agora é novo, porém, a minha alma, na segunda-feira, pós culto, a minha alma continuava desfacelada. É assim com você. A sua alma é a sede das emoções, o seu psique. Você foi feito nova criatura, o seu espírito é novo, mas a sua alma traz marcas. Para o seu espírito que nasceu novamente, Paulo diz que nós devemos desejar ardentemente nos alimentar da palavra, como leite, porque quem se alimenta da palavra cresce espiritualmente. Eu posso ouvir um amém? Acontece que essa palavra, ela é tão poderosa, que ela penetra no nosso íntimo a ponto de separar alma e espírito. Alma, que é sede do nosso intelecto, do nosso psique, das nossas emoções. A palavra, ela penetra na junção de alma e espírito. Alma e espírito estão juntos, porém não são a mesma coisa. O espírito foi recriado, mas a alma está velha. As emoções estão desfaceladas, os traumas estão lá, as feridas estão lá, mas a palavra penetra lá. E é a mesma palavra que nos faz crescer espiritualmente. É a palavra que nos cura, que nos lava, que nos salva. Você quer ter as suas emoções curadas? Eu admiro muito os psicólogos.
Se você está lá fazendo terapia, está tudo certo. Mas é a palavra que vai te lavar. É a palavra que vai devolver o seu sono. Porque a palavra, ela cura a alma. E quanto mais imerso na palavra, mais espiritualmente nutrido você estará. Mais curado nas emoções você será. E mais rapidamente você estará apto para ajudar outras pessoas, para consolar outras pessoas. Se você está me entendendo, diga um amém. Glória a Deus. Quantos amam a palavra aqui? Feche os seus olhos e ore agora. Ore agradecendo a Deus pela palavra. Faça a sua oração aí, meu irmão. Ore, agradeça, louve ao Senhor pela palavra. Obrigado, Senhor. Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é o Deus que veio. Eu entendi no meu espírito que era importante nós trazermos esse tema por conta do advento do Natal, celebrações, festas. Como eu disse na semana passada, há muitos natais acontecendo. Natal das luzes, Natal no comércio, dos pinheiros com bolas coloridas, muitas musiquinhas interessantes, legais. O Natal das lembranças, dos presentes. Mas existe um Natal que não pode ser perdido, amém? Qual o Natal, pastor? O da revelação de Deus. Eu gostaria muito de pontuar isso novamente. Quando nós olhamos para Belém, nós não estamos diante de uma lenda. Nós não estamos diante de um enfeite ou de uma tradição religiosa. Quando nós olhamos para Belém, nós estamos diante do maior acontecimento da história. Qual, pastor? Eu te digo, o próprio Deus entrando no tempo, o próprio Deus vestindo carne, habitando entre nós, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para nos dar vida. A palavra de Deus nos revela que Jesus tem duas naturezas distintas. Ele é verdadeiramente Deus, Jesus verdadeiramente homem. Jesus é Deus sem deixar de ser homem, e homem sem deixar de ser Deus. Eu gostaria que você se lembrasse disso, isso ficasse gravado no seu coração, meu irmão. O menino que nasceu em Belém e foi enfaixado em panos é o Criador do universo, Ele é o Pai da eternidade. E o texto que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 14, esse texto nos revela a mais gloriosa de todas as mensagens. Aleluia! A mensagem de que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Então é Natal. Glória a Deus. Nessa série, nós queremos voltar à essência. A essência. E nessa segunda mensagem dessa série, o tema é: por que Jesus se fez homem?
é uma pergunta que eu tentarei responder. Por que Jesus se fez homem? E para embasar a minha fala, eu peço para você abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2:5. Nós tivemos alguns irmãos que agora no final da tarde saíram para levar a mensagem do Evangelho pelas ruas do CPA, amém? Como que foi lá? Foi bênção? Bênção? Tem alguém que quer testemunhar alguma coisa aí? Da galera que subiu aí? Tem alguém? Eu não preparei nada, só tô... Tem alguém? Quer testemunhar? Tem que ser rápido, sim ou não? Senão eu sigo aqui. Ah, então rápido. Tira o pé do chão, pé de cupim. Cadê o microfone? Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão. Jesus está vivo. Jesus está vivo e está andando nas ruas do CPA, amém? Fala aí, qual é a boa? Oi. Paz, irmãos. Então, o pessoal saiu, né? A gente não foi junto, eu e o Vinícius. O Vinícius, ele é líder do Ministério de Missões e Evangelismo, mas a gente estava focado aqui no ensaio e não deu tempo da gente sair junto. Então, a gente emprestou o carro pastoral e aí a gente foi. A gente foi e aí sem destino, porque ninguém atendia o telefone, né? A gente não sabia onde é que eles estavam. Aí o Vinícius só fez uma oração: Senhor, nos guia, nos leva para onde o Senhor quer que nós vamos. E aí a gente foi, a gente deu a volta aqui, né? Para onde? Aqui, né? Descendo a Pernambuco ali. E aí a gente indo assim, Vinícius, aborda aquela menina. Eu falei, que menina, Vinícius? A rua deserta, só que tinha realmente uma menina andando. E aí, eu enxerguei, aí ele parou o carro, aí eu desci correndo, que deu uma louca chamando a menina. E aí eu abordei ela, né, falei de Jesus para ela, e ela estava muito receptiva. Ela abriu realmente o coração dela. Ela está aqui? A Dani? Eu não estou enxergando, mas ela disse que viria, eu acho que ela não chegou a tempo. Mas... eu falei de Jesus para ela e o olho dela se encheu de lágrimas, né? Falei que Jesus, ele sentia a falta dela, que Jesus amava ela e que nós estamos com a nossa porta aberta para ajudar no que ela precisasse. E falei do evangelho para ela, né? O evangelho puro. E aí a gente conversou e tal. Aí ela disse que precisava, ela queria muito vir, só que ela tinha combinado de ir na casa da avó dela para dar um abraço na avó dela e depois ela viria para cá. Eu acho que ela não chegou ainda. Se ela vem, eu espero que ela venha ainda. Mas aí ela foi, né? Falei, eu te espero lá e tal. Peguei o telefone dela. Aí eu fiquei esperando o Vinícius, que ele saiu abordando um monte de gente e tal. Você não quer falar, não? Mas ele saiu lá e tal. Você quer falar, né, Vinícius? Vem logo. Esse povo é tudo esquisito, né, mano? Glória a Deus. Então, irmãos, aí a Ana Vitória estava lá com essa menina. Aí eu fui, acompanhei um senhor, seu José. Cadê o Pedro Pio? Barão, seu vizinho, seu José Carlos. Um senhorzinho, ele te conhece. Aí a gente caminhou, conversamos muito, né? Ele falou que já serve a Deus. Orei, disse a ele que eu iria orar por ele estava com pressa, estava indo para a farmácia. Depois voltamos, saímos aqui, descemos uma rua do Adventista, encontrei um cara, parei o carro e aí eu comecei a conversar com esse rapaz, o Leandro. E assim, irmãos, o que eu quero testemunhar é que assim, às vezes a gente vem para o culto só com a mentalidade de receber, né? E realmente existem pessoas precisando do amor de Deus. Esse cara, eu achei que ele ia estranhar muito, porque eu parei o carro e fui abordar ele, como se eu
Sabe? Você para o carro, se o cara tá na calçada, você desce do carro e vai falar com ele. Então, cara, eu achei que ele ia assustar. Você acha? Só que ele me ouviu. Eu só não consegui continuar falando com ele porque eu tinha que estar aqui para ministrar o louvor. Gabriel já estava me ligando, mano, 6 horas, começa, bora. Então, mas eu vou continuar. Peguei o número dele, ele é vizinho nosso daqui da igreja. E eu tenho convicção que esse cara iria entregar a vida dele a Jesus. Ele, na verdade, ele está afastado. Ele testemunhou que ele está afastado. Então eu vou visitar ele lá essa semana. Ele vai congregar aqui com a gente. Ele veio de outra cidade. Ele está aqui por um motivo totalmente nada a ver. Assim, na verdade, Deus trouxe ele para cá. Ele está sozinho aqui. Então, o meu testemunho é que Jesus, Ele quer que nós levemos o amor dele para as pessoas. E a gente está muito parado na nossa zona de conforto aqui no ar-condicionado, sabe? E as pessoas estão passando aí, caminhando para o inferno, sedentas, querendo Jesus. Eu não cheguei lá com grego e hebraico para o cara, nem Ana Vitória. A gente chegou e conversou com a pessoa, né? E oramos por elas. Então foi bênção. Jesus está aí. Tem um monte de gente aí que deve ter testemunho também, né? Então, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado. Irmão, pode combinar aí, junta aí 2 ou 3, fala com o Vinícius. Vinícius, como que é esse negócio de abordar? O Vinícius vai poder te orientar. Se não ele, a equipe dele. E não precisa esperar a igreja mobilizar não, irmãos. Só vai. Jesus é o Deus que veio. Nasceu de mulher, sofreu, morreu. Ao 3º dia ele ressuscitou. Mas ele deixou uma promessa que ele voltaria em glória para buscar a sua igreja, amém? Mas o mais interessante é que ele ainda está aqui. Ele disse: eu preciso ir preparar lugar, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. Junto a isso, ele deixou uma ordem: vão e façam discípulos. Jesus está vivo e ainda caminha pelas ruas do CPA. Só que somos nós, as mãos e os pés de Jesus. Os enfermos precisam ser tocados pelas mãos de Jesus. E nós somos as mãos de Jesus. Jesus poderia simplesmente liberar uma palavra do céu agora. Ele tem poder para isso. Uma voz ecoar em todo o bairro, dizendo assim: cesse agora todas as enfermidades de todas as pessoas da grande morada da serra. Ele tem poder para fazer isso. Mas não é assim que ele opera. Ele fala bem assim: todo aquele que crer, estes sinais acompanharão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem está me entendendo? Eu não sei se você é cessacionista, ou seja, você crê que os dons cessaram. Eu respeito o seu entendimento teológico, mas eu sou continuista. Eu creio que os dons estão para a igreja ainda hoje, mas eles só operam quando a igreja está em movimento. Estes sinais acompanharão. Ele está dizendo assim: vá, que atrás de você está indo recurso. Vá, e os sinais te acompanham. Nós não fomos ordenados a convidar as pessoas.
A ordem que você recebeu, irmão, não foi para convidar as pessoas para vir para o culto. A ordem que você recebeu foi para você ir ao encontro delas e fazer delas discípulos de Jesus e batizá-las e ensiná-las. Jesus está falando, irmão, e nós vamos aqui. Mas a pergunta que eu trouxe, ainda não comecei a responder, é por que Jesus se fez homem? Filipenses 2, eu leio a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meu irmão, se Jesus é Deus, por que Ele escolheria a limitação humana? Por que trocar a glória pela vulnerabilidade? Se Ele é Deus, por que o eterno, Ele entraria ou aceitaria nascer num estábulo? Por que o eterno aceitaria viver entre pecadores? E mais do que isso, por que Ele aceitaria morrer numa cruz? A resposta, meu irmão, você encontra no coração do Evangelho. Ele veio para salvar, servir e restaurar. Ele se fez como nós, para que nós pudéssemos ser como Ele. Infelizmente, uma boa parcela dos cristãos entende que Jesus é Deus, mas são poucos os que apreciam profundamente a humanidade de Cristo. Existe uma heresia muito antiga que dizia que a corporeidade de Jesus era imaginária, fictícia. Não. A Bíblia ensina que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, unidos uma só pessoa. Em Filipenses, que acabamos de ler, Paulo diz, Ele estava em forma de Deus, mesmo sendo Deus. Ele possuía, sim, a natureza divina em sua plenitude, mas ao mesmo tempo assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. A segunda confissão batista de Londres resume esse entendimento da seguinte forma: quando a plenitude dos tempos se completou, Ele assumiu a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, mas sem pecado. Mas pastor, por que Cristo precisou assumir a nossa humanidade? Se Ele se fez homem, meu irmão, então nós precisamos entender o propósito dessa descida. E Paulo vai nos mostrar aqui o primeiro movimento deste amor que desce.
E eu trago para vocês. Jesus se fez homem para nos alcançar. Quantos foram alcançados por Jesus? Jesus, ele abriu mão do seu direito. Mas preste atenção, ele não abriu mão da sua eternidade ou da sua divindade. Ele assumiu forma de servo, porque o homem não podia subir até Deus. Então Deus desceu até o homem. O pecado lá no Éden causou uma separação abismal entre Deus e os homens. Deus é santo, ele não convive com o pecado. O homem jaz no pecado agora. A separação ocorreu. Não havia outra forma. O homem não tem como se justificar. O homem agora, ele não tem condições de se apresentar ao Deus santo. Então ele veio ao nosso encontro. Você não encontrou Jesus, Jesus te encontrou. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. E no Natal, o Senhor nos lembra que Deus entrou na nossa realidade. Não importa quão quebrada ela esteja, Ele entrou na nossa realidade. A encarnação é Deus dizendo para mim e para você: eu vou até onde vocês estão. E muitas vezes, para você entender isso, para a pessoa entender isso, Ele pega um dos seus e faz andar pelas ruas do bairro, para que aquela pessoa que está lá entenda: Ele veio ao meu encontro. Você andar pelas ruas do bairro proclamando o evangelho é você comunicar para as pessoas: ó, Jesus veio ao seu encontro. Ah, Jesus. Mas Ele não apenas veio até nós, Ele entrou na nossa realidade. Isso nos leva ao segundo ponto, o propósito da encarnação. O segundo propósito de Jesus ter sido feito homem. Ele se fez homem para viver o que vivemos. Hebreus, no capítulo 4, verso 15, está escrito assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Muitos cristãos pensam que Jesus não tinha fraqueza, afinal Ele era Deus. É verdade que Jesus, Ele não tinha uma natureza pecaminosa, isso é verdade. Mas Cristo sim, Ele tinha todas as fraquezas e lutas comuns da natureza humana. Ele abriu mão para viver o que nós vivíamos. Jesus se fez homem para viver o que vivemos. Jesus, depois do seu batismo, Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mateus 4 nos ensina que, ao final dos dias de jejum que Jesus estava, o texto diz que Ele sentiu fome. Ao receber a notícia do seu amigo Lázaro morto, Jesus chorou.
Ele sentiu as lutas das emoções humanas. Ele sentiu o cansaço humano. Ele sentiu o peso das limitações. Ele sentiu o poder da tentação. Jesus foi tentado, porém não caiu. Eu li Hebreus 4:15, mas no verso 13, a palavra do Senhor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Na verdade o 15, anotei errado. Jesus, sim, nós podemos afirmar que Ele sentiu o que nós sentimos, e é por isso que nós podemos ir a Jesus com as nossas fraquezas, apresentar-se a Ele, saber que Ele vai nos compreender, Ele vai nos entender, Ele sabe como orar por nós, e como nos encorajar por meio da sua palavra e do seu Espírito. Jesus conheceu a dor, Jesus conheceu a perda, Jesus conheceu a rejeição, Jesus conheceu a fome, Jesus conheceu o cansaço, Jesus conheceu lágrimas, Ele sentiu o peso da tentação, nunca pecou. Por quê? A sua humanidade precisava ser ponte. Ele nos compreende perfeitamente, Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. E em nossas fraquezas, meu irmão, por favor, olha aqui para mim. O Senhor te trouxe aqui essa noite para você ouvir isso. Nas suas fraquezas, Ele não te acusa, Ele te entende, Ele te sustenta e Ele intercede por você. Ele não apenas sentiu o que sentimos, Ele enfrentou o que enfrentamos. Mas diferente de nós, Ele venceu. Jesus venceu. Aleluia! E essa vitória nos leva ao próximo propósito da encarnação. Jesus se fez homem para cumprir toda justiça. Romanos, no capítulo 5. Quem ama a palavra de Deus aí? Verso 19. Jesus se fez homem para cumprir toda a justiça. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Obrigado, Jesus. Cristo precisou ser humano para ser tentado em todos os aspectos e vencer a tentação exatamente onde Adão falhou. Jesus precisou ser humano para cumprir os requisitos positivos da justiça de Deus, para nos garantir a vida eterna. Quem é grato por isso, diga amém. Sim, meu irmão, pela desobediência de muitos foram condenados, mas pela obediência de um só, muitos serão justificados. Esse texto está falando de mim, esse texto está falando de você. Jesus obedeceu perfeitamente em cada ponto onde nós desobedecemos. Ele cumpriu o padrão de justiça que nenhum homem poderia cumprir. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pela obediência de um só, muitos serão justificados. Ele não apenas morreu por nós, Ele viveu por nós. Ele obedeceu em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Ele venceu em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Ele honrou o Pai em nosso lugar. O que eu não sou, Jesus é por mim. Obrigado, Jesus.
A justiça que nenhum homem consegue cumprir precisa ser cumprida por um homem perfeito. Mas esse caminho perfeito levaria ao ponto mais profundo do seu propósito humano. Jesus se fez homem, que é o quarto aspecto. Jesus se fez homem para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Você é grato mesmo? Filipenses 2. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Eu quero que você acompanhe na leitura de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus. Jesus. 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Deus é imortal. Deus é imortal. Deus não pode morrer. Por isso Jesus assumiu a natureza humana para poder morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é morte. Portanto, a única maneira de você e eu sermos perdoados de nossos pecados era se Jesus morresse no nosso lugar. Porém, se ele não fosse homem, ele não poderia tomar nosso lugar. Porém, se ele não fosse Deus, sua morte não teria valor eterno. O sacrifício perfeito. Ele teve que ser humano para morrer no lugar dos pobres pecadores como eu, para que eu não precisasse morrer. Por isso que quem está em Cristo, ainda que morra, vive. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, pelos nossos pecados. A manjedoura aponta para a cruz. Eu tenho dito isso. Olha aqui para mim, meu irmão. O Natal não é romântico. O Natal é sacrificial. O Natal fala para nós do início de um plano que libertaria toda a humanidade. A morte não foi o fim da encarnação, foi o centro dela. Mas depois da cruz, veio algo tão glorioso quanto necessário: a nossa reconciliação.
Isso nos leva para mais um motivo do porquê Jesus se fez homem. Jesus se fez homem para nos representar diante de Deus. Obrigado, Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Eu leio para você 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Pede para a mãe que o filho atende. Alguém já ouviu isso aí? Não. Só existe um entre nós e Deus. Não é Pedro, não é Maria, não é Expedito, não é Judas. Só tem um entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o nosso advogado. Só Ele. É por isso que as Escrituras dizem que se eu orar de acordo com a vontade do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Ele se fez homem para ser nosso mediador. Ele precisava falar por nós, interceder por nós, defender-nos com a sua própria vida. Precisávamos ser que fosse dessa forma para termos um representante nos tribunais celestiais. Nosso advogado Jesus, que nos defende, que intercede por nós. Há um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Somente um homem perfeito poderia representar homens imperfeitos. Somente o Deus encarnado poderia reconciliar-nos com o Pai. Na instituição da Páscoa, Deus deixou claro, quando o povo ainda era cativo no Egito, e o Senhor levantou Moisés como um libertador, e mandou Moisés falar com o faraó para deixar o povo ir. Faraó endureceu o coração, não deixou. Então veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, oitava, a nona. A 10ª praga era a morte do primogênito. Então o Senhor, para poupar o seu povo, Ele estabeleceu a Páscoa. Pegue um cordeiro, diga cordeiro, diga mais alto, cordeiro, sem defeito. Pode dizer, sem defeito. Um cordeiro sem defeito. Sacrificam, pegue o sangue, passe nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte vier e enxergar na porta o sangue do cordeiro perfeito que vocês sacrificaram, o anjo vai passar. A casa que não tiver sangue, o anjo da morte vai entrar e morreu. Lá no Egito, quando o Senhor estabelece a Páscoa, Ele estava apontando tipo, antítipo. Ele estava apontando para a nossa redenção. Homens, vocês precisam do sangue de um cordeiro sem defeito, para que vocês não morram. Tem alguém comigo aqui? Jesus, quando se aproximava, João Batista apontou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O sangue dele nos blinda da morte. Se você crê em Cristo Jesus, de forma alguma você vai conhecer a segunda morte. Porque ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, Hebreus 9, 27. Sim ou não? Quando esse corpo definhar e cair, é a primeira morte. Mas a palavra do Senhor me garante que se eu morrer em Cristo, se eu estiver em Cristo, eu tenho a vida eterna. Então está breve esse tempo e vai chegar, meu irmão, preste atenção, ao ressor da trombeta. Os mortos, os que creram, ressuscitarão. Receberão um corpo glorificado. E não conhecerão a segunda morte. E quem morreu sem Jesus? Escatologia, né? Lá para frente, também vai ressuscitar. O mar vai devolver seus mortos. Só que aí, irmão, é para conhecer a segunda morte. Lago de fogo. Condenação eterna. Mas Jesus, Ele nos representa diante de Deus. Se Ele é nosso representante, Ele é nosso exemplo. Ele não apenas morreu por nós, Ele viveu diante de nós. E nos ensinou como viver diante de Deus. Jesus se fez homem para ser modelo de obediência. Amém? Hebreus, capítulo 5. Jesus é lindo. 5:8. Mesmo considerando o fato de Ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Às vezes os cristãos pensam que pelo fato de Jesus ser Deus, entre aspas, Ele trapaceou. Aí fala assim, mas Ele era Deus, por isso que Ele obedeceu. Não. O texto deixa claro que Jesus aprendeu a obedecer. Jesus passou por essa jornada aqui na terra sem pecado, porque Ele obedeceu. Só que Ele aprendeu a obedecer. Jesus é nosso Senhor, Jesus é o nosso modelo. Então eu e você precisamos aprender com o modelo de obediência de Jesus. Como foi possível Jesus viver em obediência? Meu irmão, presta atenção, Ele confiou na palavra. Ele conhecia a palavra e Ele confiou na palavra. Quantos aqui querem viver em obediência? Aprenda a confiar na palavra. Ele viveu em obediência porque ele viveu uma vida totalmente dependente do Espírito. Você precisa aprender a dar vazão ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem que corresponder ao Espírito Santo na sua vida. Quando Ele mandar você virar à direita, vire à direita. Quando Ele mandar você virar à esquerda, vire à esquerda. Quando Ele mandar falar, fale. Quando Ele mandar se calar, cale. Quando Ele mandar perdoar, perdoe. Quando Ele mandar abraçar, abrace. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito. Senhor,
Ele enfrentou o caminho estreito. Obedeceu quando era difícil, mas pela fé. Da mesma forma, nós somos chamados a obedecer pela fé. O problema é que nós não conhecemos as Escrituras. O problema é que nós não correspondemos ao Espírito. Então nós chegamos assim, mas é difícil, né? É difícil porque nós não seguimos o exemplo do nosso mestre. Se ele é o nosso mestre, nós temos que andar como ele andou. A obediência era difícil para Cristo, mas ele obedeceu pela fé. Olha aqui para mim, meu irmão, a obediência não é humanamente impossível. Não é. Jesus prova que é possível obedecer a Deus. O obstáculo não é a impossibilidade humana. Não é. Eu sou um homem, eu sou limitado, por isso é difícil obedecer. Não é esse limitador, meu irmão. Não é a impossibilidade humana, é a nossa teimosia e pecaminosidade. Eu vou dizer bem tranquilamente, para você entender. Se quiséssemos obedecer ao Senhor, poderíamos. Ele é o nosso modelo. E ele sabia que ele precisava se tornar acessível. Do que adiantaria ser perfeito, mas intocável? Então chegamos ao 7º propósito. Jesus se fez homem para ser acessível. Evangelho de Mateus. Estou terminando, irmão. Jesus. 11. Diga assim: se eu quiser, eu posso obedecer. 11:28. Ele se fez homem para se tornar acessível. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Na versão King James, vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom, e a minha carga é leve. Jesus é o único caminho pelo qual podemos nos aproximar de Deus. Deus, Ele habita numa luz inacessível, como diz 1 Timóteo. Deus está num lugar inacessível para o homem. Mas Jesus, nele, Deus se torna tocável. Nós podemos nos aproximar de Jesus e Ele paga pelos nossos pecados, e Ele intercede por nós, e Ele cumpre toda a justiça. É por isso que podemos nos aproximar dEle. Até mesmo as crianças eram atraídas a Cristo, e elas se aproximavam livremente dEle. Crianças corriam até Ele, aleluia. Pecadores se aproximavam de Jesus sem medo, glória a Deus. A humanidade o via, agora a humanidade o reconhecia como seguro, como acolhedor, como cheio de misericórdia, aleluia. Ele nos chama: venha a mim. Ei, Jesus te chama hoje. Venha. Está cansado? Venha.
Eu não desfiz da glória e nasci de mulher para ficar separado. Pelo contrário, venha até mim. Ele promete descanso, Ele promete leveza, Ele promete graça para você essa noite. Ele é o Deus que se aproxima, o Deus que permite ser encontrado, o Deus que se faz próximo. Glória a Deus. Ele não é uma figura severa, raivosa, autoritária. Contrário disso, você pode vir a Jesus para perdão dos seus pecados, para experimentar da sua justiça e da vida eterna que Ele tem preparado para quem crê. É por isso que Ele se fez acessível, a porta está aberta. A encarnação não é apenas um conceito teológico distante, é um convite vivo, e é aqui onde tudo se conecta. Jesus está nesse lugar. Ele se fez homem. E sabendo disso, meu irmão, fica impossível ignorar o peso dessa verdade. Ele se dele. Eu sou de Jesus. Ele me comprou por um alto preço. Ele veio até você, meu irmão. Ele viveu o que você vive. Ele venceu o que você não conseguiu vencer. Ele morreu a sua morte. A morte que era sua, Jesus morreu. Ele te representou diante do Pai. Ele mostrou para você como viver. Ele se tornou acessível para que nada, absolutamente nada, te impedisse de vir a Ele hoje. A pergunta não é mais, por que Jesus se fez homem? A pergunta agora é outra. O que você fará com esse Jesus que veio por você? A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje Jesus te chama. Vem a mim. Eu te entendo. Eu te perdoo. Eu te recebo. Mas eu te transformo. Fique em pé, igreja. Feche seus olhos. O Natal fala disso. Do Deus que veio. Jesus, Deus, se fez homem. Jesus entregou a sua vida. Ele derramou a sua vida na morte. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele mesmo a deu. Morto e sepultado. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, na força do seu poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Hoje Ele está vivo. Ele está aqui. Jesus está aqui. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Você que nos visita essa noite. Jesus te trouxe aqui para que você ouvisse dele. Para que você ouvisse do tamanho do amor dele por você. Ele mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser Deus. Mas tomando forma de homem, a si mesmo se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória. Jesus
nasceu numa manjedoura, cresceu em graça, diante de Deus, diante dos homens, aprendeu a ser obediente, por meio de tudo que ele passou. Não foi fácil para Jesus obedecer. Morreu numa cruz, humilhado foi, porque um preço precisava ser pago. Não morreu porque ele tinha falhas, não, Jesus não pecou, mas alguém precisava se entregar. Não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue, e o sangue derramado foi o de Jesus, para aniquilar o pecado, para nos lavar, para nos perdoar, para construir uma ponte entre nós, separados, pecadores, sujos, e o Deus Santo. Jesus é o elo, Jesus é a ponte. Jesus derrubou o muro de inimizade que havia entre nós e Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto aquele que recebeu deles o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creram no seu nome. Crer é muito mais do que saber que ele existe. Crer, como diz Romanos 10, é confessar Jesus como Senhor da sua vida. Como eu disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que bradar Jesus, tu és o meu Senhor, a palavra de Deus garante que este será salvo. A salvação é um presente, é a graça, não é por obras, é pela fé. Não é por obras para que ninguém se vanglorie. Então não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixou de fazer, é porque você creu na obra que Cristo realizou. Ele te dá um presente, a saber, vida eterna. Hoje Jesus te chama: venha até mim, eu te perdoo, eu te recebo. Venha até mim, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua realidade. Então eu te pergunto, ei, você que deseja entregar a sua vida a Cristo essa noite, reconhecê-lo como Senhor da sua vida, o seu Salvador, e receber perdão, receber descanso, receber a oportunidade de um novo começo. Eu quero orar por você agora. Se você é essa pessoa, levante a sua mão aonde você está. Você que quer entregar a sua vida a esse Jesus, levante a sua mão. Ele está aqui para te acolher, Ele está aqui para te receber. Ele te trouxe aqui essa noite para transformar a sua vida. Sim, se você confessá-lo, Ele transforma a sua realidade, Ele muda a sua história. Jesus está nesse lugar. Você que quer esse Jesus, levante a sua mão. Eu quero te ajudar agora, eu quero orar por você. Existe alguém aqui essa noite? Onde você está? A igreja está em oração. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Você que quer experimentar Jesus essa noite, faça isso agora. Se manifeste e diga: eu quero. Levante a sua mão, eu quero te ajudar agora. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. 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 Eu te digo, você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de bradando em terror, ou sussurrando em terror.
Existem dores que só Ele conhece, lágrimas que só Ele viu. Mas Jesus se fez homem e Ele entende isso. Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser difamado, Ele sabe, Jesus sabe, Ele entende a sua dor, mas Ele não quer simplesmente te abraçar, Ele quer arrancar essa dor daí. Por isso Ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a Jesus. Venha a Jesus e experimente da graça. Saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Jesus quer te salvar.